Fala galera, todos bem? Sejam bem-vindos ao canal Órbita do Saber, onde o conhecimento orbita você. E hoje vamos aprender mais sobre uma questão muito importante. O que é um fone? Você já ouviu algo sobre eles? Não? Não confunda eles com os fótons, hein? Belezinha? Pois bem, antes de tudo, se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, comenta e compartilha com os amigos aí. Se tiver no smartphone ou no iPhone, deixa aquele hype, que vai levar menos de um segundo e vai ajudar muito o canal. Belezinha? Pois bem, sem mais enrolação, vamos lá, né? Afinal, o que é um fono? Pois bem, pense em um grupo de pessoas de mãos dadas. Se uma pessoa começar a se mexer, as outras também começam a balançar. Um fono é tipo isso, só que em nível atômico. Ele é a vibração coletiva de vários átomos. Sim, quando os átomos de um material vibram juntos, eles criam um fono. Em termos simples, um fônon não é uma partícula de verdade, como um elétron, mas ele se comporta tanto como uma que os cientistas o chamam de quase-partícula. O fônon é o pacotinho de energia que carrega o som e o calor dentro dos materiais. É a menor dose de energia que uma vibração atômica pode ter. Por isso, alguns cientistas o chamam de partícula de calor ou partícula de som que viaja pelo material. Mas como ele surge? Bom, principalmente ele surge na rede cristalina. Se você não lembra o que é, imagine uma estrutura de Lego, né? Onde cada peça, cada tijolinho é uma parede, onde cada tijolo, né, é um átomo e tudo está organizado de forma perfeita e repetida. Essa é a casa onde os fônons vivem e se espalham. A física quântica, ela nos diz que essas vibrações que são os fônons não podem ter qualquer energia, elas são quantizadas. Ou seja, só podem existir em pacotes específicos. É como se a energia viesse em doses, tá? Cada fônon carrega uma dose de energia que é maior quanto mais rápido for o balanço dos átomos. E tem mais. Apesar de se comportarem como partículas, os fônons não ficam parados em um lugar. Eles são a própria onda de vibração do material. Por isso, não podemos dizer que eles estão aqui ou ali, como uma bola de futebol. Eles estão por toda parte onde a vibração se propaga. E o mais legal de tudo é que eles são bósons. Se você puxar aí na memória, você vai se lembrar, pode ter ouvido alguma aula aí, que os elétrons eles são férmions. Em outras palavras, devido a eles serem classificados desse modo, eles não podem dividir o mesmo espaço quântico. Já os fônons não possuem essa regra, por serem bósons. Vários fônons, eles podem estar no mesmo lugar quântico. Eles podem ser criados ou destruídos em colisões. Tá? O que os torna muito dinâmicos. Nos sólidos, nós temos dois tipos principais de fônon, cada um com um jeito diferente de vibrar. Primeiramente, nós temos os fônons acústicos, que são como as ondas do som, tá? Eles têm um comprimento de onda longo e os átomos vizinhos balançam em fase, ou seja, se movem na mesma direção. É como se a rede inteira se movesse junto. Eles são gerados por calor ou som e são os grandes responsáveis por como o calor se espalha nos materiais. Também temos os fônons ópticos, que são um pouco mais incomuns e só aparecem em materiais mais complexos. Aqui os átomos vizinhos balançam em antifase, ou seja, se movem em direções opostas. É como se um átomo fosse para a esquerda e o vizinho fosse para a direita. Eles são gerados principalmente por luz. Ok, mas por que tudo isso importa, afinal, né? A resposta é bem simples. Os fônons, eles são cruciais para a tecnologia que usamos todos os dias. Eles são os principais transportadores de calor em muitos sólidos. Para quem projeta celulares, computadores, e painéis solares, controlar o calor é um desafio enorme. Chips mais rápidos geram mais calor. E se não conseguirmos tirar esse calor, o aparelho esquenta e o desempenho cai. Entender e manipular os fônons é a chave para criar aparelhos mais eficientes e que durem mais. O estudo dos fônons é uma parte importante da física da matéria condensada. Eles desempenham um papel principal e muitas das propriedades físicas, como por exemplo a condutividade térmica e condutividade elétrica de um material. Além disso, eles desempenham um papel fundamental em modelos de espalhamento de nêutrons e efeitos relacionados. Eles também são essenciais em fotônica. Eles estão envolvidos em como a luz é absorvida e como os lasers funcionam. Por exemplo, eles influenciam como a energia se move dentro de um laser de estado sólido, ajudando ou atrapalhando nesse processo. Estudar os fônons nos dá informações valiosas sobre a estrutura interna dos materiais, como o espalhamento Raman e Brillouin, onde um pacotinho de luz, fóton, né, conhecido como fóton, interagem com um fônon e sai com uma energia um pouco diferente. Isso nos dá informações muito valiosas sobre a estrutura interna desses materiais. Pois bem, para fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, os fônons têm algumas propriedades surpreendentes. Por exemplo, alguns cientistas até sugerem que eles podem ter massa negativa e, consequentemente, gravidade negativa. Essas são ideias que ainda estão sendo exploradas, mas mostram o quão fascinante é o estudo dessas partículas. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!